O que Deus pensa sobre mim? O que Deus pensa sobre nós? Essa é uma pergunta interessante, que se fizermos a nós mesmos, nós vamos ficar sem uma resposta definitiva. Mas em sua palavra está escrito que o pensamento de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de bênção e não de guerra. Eu gostaria de usar um personagem bíblico para poder exaurir dele algumas lições e responder essa pergunta. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Jessé chama Davi de o menor da casa. A Bíblia também cita que seus irmãos se referiram a ele como presunçoso, como maldoso, como um oportunista. O rei Saul, quando se refere a Davi, diz: você é tão jovem, você é tão moço, para enfrentar uma batalha dessa, você jamais vencerá o gigante Golias. Mas sabe o que é que Deus pensava sobre Davi? A Bíblia diz que Deus olha para Samuel e diz: vai ungir um homem segundo o meu coração. O que eu quero dizer com isso? Não importa o que as pessoas pensem sobre você, não importa o que dizem, quais são os preconceitos a seu respeito, quais são as predefinições, as definições que tem a seu respeito. Pode não gostar da sua personalidade, pode não gostar do seu jeito de ser, pode não gostar da maneira que você fala, do jeito que você é, mas o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Isso não indica que nós não podemos ser pessoas melhores na nossa sociedade, para a nossa família. Atitudes erradas devemos consertar, devemos ser sempre pessoas melhores. Eu falo para julgamentos equivocados ao nosso respeito, mas o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E você, como Davi, pode ser sim um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E como ser segundo o coração de Deus, Danilo? Eu vou te explicar. Para sermos segundo o coração de Deus, devemos examinar a sua palavra. Devemos seguir os seus princípios, os seus ensinamentos, o que ele diz na sua palavra. E o que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, praticar a sua lei, como está escrito em Josué, dia e noite. Vivermos de maneira íntegra e sermos a imagem e semelhança do Senhor. E essa palavra é interessante. O que é imagem e semelhança? Semelhança, sim, se refere ao visual, ao estereótipo, mas imagem é algo mais delicado. Imagem se refere ao caráter de Deus. Imagem se refere aos seus princípios. Porque quando você tem a sua imagem manchada, não é o seu estereótipo, e sim o seu caráter. Então nós devemos ter a imagem de Deus. E o que é ser imagem de Deus? É seguir os seus princípios. Sim, é ser honesto. Sim, é ser correto nas suas atitudes e termos somente uma palavra. É não querermos ganhar em dois lados, mas mantermos a fidelidade com aquilo que nós prometemos. Ser imagem e semelhança de Deus é agir como Ele agiria, como seu Filho o fez. Jesus não deixou a desejar em nada. Em tudo Ele provou ser a imagem do seu Pai, ser a imagem de Deus. Um exemplo básico do que Jesus fez. Lembra daquela passagem que Pedro, eles são barrados na alfândega, na porta? A Bíblia diz que Jesus diz a Pedro: se é para pagar tributos, pague tributos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, poderia dizer: não, eu não sou obrigado a isso. Jesus, sendo filho de Deus e sendo o próprio Deus, orava e se entregava a Deus em oração. Mas ele, sendo o próprio Deus, precisava disso. Mas como ser humano, ele pensou: eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser o que os meus filhos devem ser. Então, ser imagem de Deus é ter em nós os seus atributos. E semelhança, você se parece com Ele. Deus abençoe você. E lembre-se, o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E o que Ele pensa ao teu respeito é que Ele te ama tanto, mas tanto, que entregou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que tenhamos a vida eterna. Grande abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.